Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Adalto Silva, e você está no meu canal, pastor Adalto Silva Oficial. Me perguntaram qual é o segredo de um casamento feliz. E para responder a esta pergunta, eu gostaria de, primeiramente, ler um texto da Palavra de Deus com todos vocês, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo de número 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes o alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Eu quero partir desse texto, escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, para poder estar respondendo a esta pergunta, o segredo de um casamento feliz. Primeiramente, na introdução desta pequena palavra, eu gostaria de dizer que não existe casamento perfeito, não existe pessoas perfeitas, mas existe casamento feliz, como também pode existir pessoas felizes, porque o segredo da felicidade de um casamento não consiste na perfeição dos cônjuges, mas sim na aceitação de como cada um é. Então, partindo desse ponto, a primeira coisa para que possamos ter um casamento feliz e abençoado por Deus, o primeiro segredo é a graça de Deus. O que nós precisamos é da graça de Deus. Precisamos buscar constantemente essa graça. O que seria essa graça? Essa graça é o poder para suportar as fraquezas dos outros. É interessante que o apóstolo Paulo, ele estava passando por uma situação na sua vida, no seu ministério. A gente não sabe se era um problema com enfermidade ou se era alguma pessoa usada pelo inimigo que estava atacando o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que Paulo, ele orava a Deus acerca desse espinho na carne. E em 2 Coríntios capítulo 12, o versículo de número 9, a resposta que Deus deu para Paulo foi que a minha graça te basta. Então é essa graça que todo casal ele precisa para ter um casamento feliz. É o poder para suportar a fraqueza de cada um. É interessante que
Nós, por exemplo, não somos perfeitos. Mesmo assim, Deus, Ele nos aceita como nós somos. Dessa mesma forma, nós também devemos aceitar o outro como ele é. Então, se você quer ter um casamento feliz, o primeiro segredo é a graça, é buscar esse poder de Deus, é buscar essa graça de Deus, porque é só através dessa graça que nós podemos suportar a fraqueza um dos outros. O segundo segredo para se ter um casamento feliz é o amor sacrificial. Observa que o texto que nesta noite nós lemos, ou que nesse momento nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 5 da carta aos Efésios, versículo de número 25, ele vai tratar exatamente dessa questão, quando ele disse: vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o segundo segredo para se ter um casamento feliz, um casamento abençoado por Deus, é o amor sacrificial. É o amor que envolve um sacrifício. Assim como Cristo, ele se sacrificou pela sua igreja, assim como o Senhor Jesus, ele morreu pela igreja, derramou teu sangue na cruz do Calvário pela a sua igreja, demonstrando um amor sacrificial pelo seu povo. Assim também devem os maridos amar a sua esposa, com essa mesma dimensão deste amor. Um amor de sacrifício é um amor que sacrifica pelo bem do outro. O amor de sacrifício é comparado com o amor de Jesus. É aquele amor que se entrega. Então o homem deve se entregar, o homem deve se sacrificar, o homem deve oferecer o de melhor para a sua esposa, dentro de um relacionamento de casamento. O marido deve também amar a sua esposa com esse amor de ser capaz de fazer qualquer coisa para a felicidade da sua esposa, da sua companheira. Vamos observar o que o apóstolo Paulo, ele nos fala em 1 Coríntios, capítulo de número 13, com respeito à suprema excelência do amor de Deus. É porque é com esse amor que nós conseguiremos amar a nossa esposa. É com este amor que conseguiremos amar o nosso cônjuge. Observa que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O versículo 4, Paulo disse: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então, se nós queremos ter um casamento feliz, ou se você quer ter um casamento feliz e abençoado por Deus, tem que haver um amor sacrificial no meio desse casamento.
um amor semelhante ao amor que Cristo ele teve para com a sua igreja. Então quero deixar essa palavra para o seu coração. Faça um pouco mais de sacrifício pelo seu casamento. Ame a sua esposa ao ponto de fazer qualquer coisa para deixá-la feliz. Um terceiro ponto importante e também o terceiro segredo para se ter um casamento abençoado, um casamento feliz, é a submissão incondicional. Nós vamos observar o que o apóstolo Paulo disse no texto que nós lemos de Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo 22, qual é o conselho de Paulo para as mulheres? Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então o terceiro segredo para se ter um casamento feliz é a submissão incondicional. Observa que Paulo está dizendo aqui que a submissão da mulher ao seu marido deve ser semelhante à submissão da igreja a Cristo. A igreja, ela está sujeita a Cristo não por medo, não pela imposição, mas a igreja está sujeita a Cristo pelo amor, através do amor que ela tem a Cristo. Da mesma maneira, a mulher, ela deve se submeter à autoridade do homem, como seu marido, como seu esposo, como cabeça da casa, não pela imposição, não por medo, mas por amor, Então Paulo, ele vai trazer para a gente esse princípio, esse segredo. Quando nós olhamos Provérbio de Salomão, no capítulo 14 e o versículo 1, o sábio Salomão, ele vai deixar um conselho para todas as mulheres. E nesse texto aqui, o Salomão vai dizer, no capítulo 14 e no versículo 1, ele vai falar: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Outro texto também que eu queria passar com vocês é o texto de Provérbios, capítulo 24, o versículo de número 3, onde Salomão, ele orienta a mesma coisa, dizendo: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Então a gente observa que para se ter um casamento feliz, a gente precisa de ter 3 coisas. Não estamos falando de um casamento perfeito, mas de um casamento feliz, na aceitação do outro como ele é. E para que isso aconteça, eu preciso primeiro da graça de Deus, que é o poder para suportar as fraquezas um dos outros. Eu preciso também do amor sacrificial, com essa mesma dimensão que Cristo amou a sua igreja, também o marido deve amar a sua esposa. E, em terceiro lugar, uma submissão incondicional. Ou seja, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher deve também estar sujeita ao seu marido como o cabeça do lar, como provedor da casa, como o esposo. Então, essa submissão, ela tem que ser por amor, e não por medo, e não por imposição. Então está aí a resposta, aqueles que me perguntaram qual que é o segredo para se ter um casamento feliz. Então a felicidade de um casamento consiste em cada um fazer a sua parte, porque Jesus disse: portanto, que Deus uniu, não separe
o homem. Eu deixo essa palavra para o seu coração. Andar junto é o começo. Permanecer junto é o desafio. Chegar junto é o sucesso. Deus te abençoe, um forte abraço. Espero poder ter contribuído com esta questão para o seu crescimento espiritual. Fique na paz do Senhor e que Deus os abençoe.